Oi, eu sou Letícia. Por aqui a gente fala sobre livros, filmes, séries, novelas. Esses últimos dias a gente tem conversado bastante sobre o mundinho literário e as fofocas do BookTok. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que tá começando a borbulhar por aí na internet, que é sobre o Rafael Montes e alguns assuntos ao redor disso. Se você não sabe quem é o Rafael Montes, eu acho difícil se você consome livros e essas coisas e tem TikTok, alguma coisa da internet. Ele é um autor e escritor brasileiro que tem um foco em um gênero de suspense, um thriller psicológico. Ele escreve coisas bem pesadas. Não adianta que eu nunca li nenhuma obra dele. Então eu acho que quando uma pessoa não tem contato com obras de um autor, mas conhece, né, já ouviu falar sobre algumas coisas dele, essas coisas são famosas. Então, tem os livros dele que são mais famosos e talvez você também já tenha ouvido falar. É Jantar Secreto, Suicidas e Dias Perfeitos. Bom Dia, Verônica também, eu não sei se tem livro, mas que foi ele que fez ou produziu pra Netflix, né, uma série. Eu assisti tem um tempão, gostei inclusive, só que eu nunca li o livro, se é que tem livro. O que tá acontecendo é que tem uma galera lá no Twitter falando que ele tem algumas questões aí por conta de como ele escreve algumas coisas e a quantidade de coisas que ele escreve. Eu tenho Twitter, então eu não consigo ver o que a gente só tá falando por lá, mas eu tenho TikTok e tem uma galera também que já tá conversando sobre isso lá e eu trouxe os comentários pra gente conversar aqui hoje. Mas resumindo, assim, a grosso modo, tem uma galera falando que o Rafael Montes é misógino, porque só mulheres que sofrem na obra dele. Tem pessoas falando que ele é fetichista, porque tem muitas cenas de abuso sexual e geralmente são, né, as mulheres que estão ali sofrendo o abuso. Tem uma galera defendendo ele, tem uma galera atacando ele. Eu peguei aqui um vídeo que uma menina fez falando assim: o povo reclamando do Rafael Montes, um ator de terror, e escrever coisas aterrorizantes. E aí começam os comentários. Estão dizendo que ele gosta de escrever mulheres nessas situações, sendo que ele nem hétero é. Ele sempre deixou bem claro que os livros dele não tem nada com a opinião pessoal dele. Todos são mais críticas, mas a maioria ou não leu ou não entende. Uma outra pessoa comentou: larguem de serem sonsas. A reclamação com Rafael Montes é sobre ele só escrever sobre mulheres quando elas estão na posição de violência ou como objetos sexuais. A pessoa conversa aqui com uma outra que responde ela, né, e ela continua: eu acredito que não existe problema algum em escrever terror psicológico. Livros pesados. É um gênero que eu gosto muito e me sinto presa no enredo. Assim como me senti com os livros do Rafael. Não é a escrita ou a história que me traz desgosto, mas sim como apenas as personagens femininas vivem em uma constância de serem agredidas das mais diversas maneiras. Vou abrir aqui um alerta de spoiler, tá? Porque a pessoa comentou a respeito do livro Suicidas dele. Comentou o seguinte: o primeiro personagem dele a morrer era um homem. Inclusive foi torturado antes de ser assassinado por outro homem. Nesse mesmo livro, um menino com síndrome de Down morre. Temos a cena horrível da Ritinha e no final quase todo mundo morre. Em Uma Família Feliz, praticamente todos os personagens principais morrem. Em Jantar Secreto, uma das únicas pessoas que saem vivas e bem é a Cora. Entendo seu ponto, mas digo que discordo de você porque não são só as mulheres que sofrem nos livros dele. Todo mundo sofre. O único livro que se encaixa nisso, que estão criticando, é Dias Perfeitos. Eu não li o livro Dias Perfeitos, mas eu estou vendo a série, então eu sei do que se trata, né? Basicamente, é um homem que fica obcecado por uma mulher e ele decide sequestrar ela e ele faz todo tipo de atrocidade com ela. Eu já vi várias coisas lá no TikTok falando sobre como é que é o enredo, como é que é a história e tal. Só que, assim, eu acho que é meio difícil esse livro não ter só a mulher sofrendo, porque o homem sequestrou ela, levou ela pro meio do nada, mas o livro se trata sobre ele ter sequestrado ela, então não faz muito sentido algum homem, nesse contexto de livro, sofrer. A pessoa até respondeu aqui depois: eu não disse que homens não sofriam, mas sim que existe uma linha tênue de diferença entre mulheres e homens, mas compreendo seu ponto de vista. Isso aí eu não sou capaz de opinar. Se você já leu o livro do Rafael Montes, comenta aí o que você acha, se você tem essa mesma visão, que você acha que só as mulheres sofrem, ou que todo mundo come o pão que o diabo amassou nas obras dele, porque eu vi que são bem pesadas. Levando em consideração que eu tô assistindo Dias Perfeitos e que eu assisti Bom Dia, Verônica, Bom Dia, Verônica também é uma história. Lembro mais da primeira temporada. Lembro um pouco, assim, da temporada que aquela Clara Castanho, se não me engano, participou, e que fala sobre questões de abuso em relação a mulheres, né? Então, tipo assim, levando em consideração essas duas coisas que eu tenho, de fato, até então, o que eu vi foi só mulher sofrendo. Eu não acho que seja o suficiente pra falar que um autor é fetichista ou misógino ou coisa do tipo. A gente volta no ponto do vídeo de ontem. É muito importante saber diferenciar o autor da obra e também diferenciar a obra da realidade. Eu duvido que a autora de Jogos Vorazes compactua com algum tipo de reality show em que as pessoas são colocadas lá dentro pra se matar e só uma sair viva. Porque ela fez da imaginação dela, ela criou aquilo ali, então não tem a ver com a vida dela. Outro exemplo aí, vindo pra uma pessoa que tem uma certa imagem um pouco negativa, é a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. Harry Potter é uma obra muito aclamada, eu amo Harry Potter, inclusive, mas nos últimos anos a J.K. Rowling fez algumas declarações que foram bem polêmicas
a respeito de várias coisas e as pessoas não têm uma visão tão boa dela assim. Já a obra dela é muito aclamada. Então, é muito importante diferenciar a obra do autor. Aí a gente volta para os comentários. A pessoa falou assim: você já leu qualquer livro dele? Eu tô lendo Jantar Secreto, quase acabando, e até agora só teve 2 e no máximo 3 mortes de mulheres que foi escrito explícito. E não teve nada envolvendo abuso. E o livro tem 300 e poucas páginas. E outra, o Rafael é gay e casado. A outra pessoa falou: isso impede ele de fazer alguma coisa? Por que ele tem que apelar tanto para essas narrativas? Ele não consegue escrever um terror que não gira em torno disso? Uma pessoa veio falar o ponto de vista dela. Ele escreve terror psicológico, e é assim que funciona o terror psicológico, de escrever coisas pesadas e explícitas, que é pra mexer com o psicológico. Ele só escreve livros de terror. Vocês queriam o que em livro de terror? Eu não li nenhum livro do Rafael Montes porque eu acho muito pesado. Eu gosto de suspense, eu gosto desse gênero, eu já li vários livros desse tipo, só que tem alguns que eu acho que são mais pesados e não é todo mundo que consegue ler. No caso dele aí, eu fiquei sabendo, um alerta de spoiler aí pra Dias Perfeitos, que no livro, o personagem que sequestra a mulher, ele, enfia um facão na coluna da menina pra ela perder os movimentos e depender só dele. Eu não tenho estômago pra ler a descrição de uma cena dessa. Uma cena lá que, de fato, tem um abuso sexual e eu não tenho estômago pra ler isso, não. Vou dar um exemplo pra vocês de um livro que eu já li de suspense. Verity, Nunca Minta, e nenhum desses tem abuso sexual. Eu, Letícia, não tenho estômago pra ler coisas tão pesadas assim. Só que eu não acho que porque o cara escreve isso, ele compactue com o que ele tá escrevendo. Até porque eu já vi várias declarações dele no TikTok falando sobre questões de críticas sociais. A menina respondeu bem assim: mas o terror é só pra mulher. Existem muitas histórias de terror, não precisa passar pano. Eu gosto do Rafa, mas eu entendo as críticas que estão sendo feitas, principalmente na questão do abuso sexual. Tem cenas ali que não fazem diferença nenhuma pra narrativa se não existissem. Concordo plenamente, já li todos os livros dele, gosto da escrita, mas nem por isso deixo de entender e concordar com as críticas que estão sendo feitas. As pessoas gostam de alguém e o senso crítico vai com Deus. Bizarro. Isso mesmo, nenhum artista é perfeito, por mais talentoso que ele seja. Todo mundo tá suscetível a críticas, e Rafael não saber escrever personagens femininas não quer dizer que ele é misógino. Só que é uma falha criativa que ele pode melhorar. Aí já entra num outro quesito. Eu não sei como é que ele escreve personagens femininas, mas se isso de fato é um ponto, não vejo problema em criticar a questão de como ele constrói personagens femininas. Por exemplo, sei lá, abordar gostos da personagem, traumas dela, situações dela. De fato, pelo menos na série, no livro eu não sei, até porque eu acho que no livro deve ser pior ainda nesse quesito, porque eu sei que é na visão do homem, né? Mas na série a gente não vê tantos gostos assim da Clarice, que é a protagonista, não. Ela tem alguns amigos, ela tem um namorado, ela tem uma questão ali com uma amiga dela que gosta dela e tal, mas a gente não sabe muito sobre ela, assim, não é muito detalhado os gostos dela, quem ela de fato é, só meio que gira em torno disso. De fato, eu acho que isso pode ser melhorado, mas não acho que seja motivo pra colocar o Rafael Montes numa cruz. Aí a gente veio para um comentário que eu nem sabia que o TikTok permitia um comentário tão grande assim. Cara, eu só consumo suspense e terror e eu já perdi as contas de quantos livros de serial killers eu já li. Se eu leio esse conteúdo, eu sei o que esperar. A questão dele, além de usar isso apenas para chamar a atenção do leitor e engajamento pro livro, até porque cancelamento também dá engajamento, as cenas chocantes várias vezes é totalmente gratuita. O livro não mudaria nada sem certas cenas. E pior pra mim, nem são apenas as cenas chocantes, e sim que ele não se aprofunda no personagem. Isso aqui eu não concordo tanto assim. Por quê? Eu comentei no vídeo de ontem. Eu não consigo simpatizar com o Theo em Dias Perfeitos. Ele é extremamente problemático. E ele é maluco. Eu não sei do passado dele direito. Eu só sei que a mãe dele sofreu um acidente, o pai dele morreu e tal. A gente não tem muito vínculo com o personagem. Eu não entendo muitas das questões dele, as motivações dele tá fazendo aquilo ali. Ele simplesmente é um maluco que tá fazendo aquilo. Já Yu, que foi outro exemplo que eu citei no vídeo de ontem, eu simpatizo com ele em vários momentos, porque eu sei do passado dele, eu sei dos traumas dele, eu entendo a visão dele sobre algumas coisas. Por mais que no final da série de Yu, eles tentem abordar, né, mudar um pouco ali o foco e trazer o Joe mais como um doido, já era tarde demais. O espectador já tinha um certo tipo de vínculo com o personagem. Então eu acho que não precisa toda essa historinha, toda essa humanização do personagem. Nem sempre as obras vão pedir essas coisas, sabe? Então eu acho que, pelo menos nessa obra aí de Dias Perfeitos, pra mim tem funcionado muito bem, porque eu não gosto do Theo. Eu fico o tempo inteiro querendo que a Clarice consiga fugir, que ela consiga, sei lá, bater uma garrafa de vidro na cabeça dele e ir embora. Eu não consigo simpatizar com ele em nada, em nenhum momento. Pra mim, eu fico o tempo inteiro tensa assistindo aquilo ali,
querendo que a menina vá embora. Eu acho que ele poderia trabalhar mais a questão da vítima, a questão da personagem, falar das questões de como que tá sendo pra ela e tal. Eu não sei como é que funciona no livro, mas pelo menos na série a gente vê algumas questões, tanto do lado dele quanto do dela. Então acho que talvez na série eles já tenham pelo menos conseguido melhorar isso. Aí a pessoa continua. Sem contar os diversos furos no livro dele, o cara dedica tanto à escrita de cenas chocantes que esquece o desenvolvimento da história. Fica diversas pontas soltas e umas resoluções que daria errado em qualquer situação. Mas no mundinho do livro dele, tudo tá certo, funciona. Não quero ser apenas chocada com ceninha, não. Eu quero que o livro realmente faça sentido, que o final explique tudo aquilo que aconteceu. Suicidas foi a minha pior leitura. Isso que citei, leitura chata, muita encheção de linguiça para coisa que não vale atenção e pouca explicação para coisas que realmente mereciam atenção. Quem bota 5 estrelas em algum livro dele, você deve pensar, fiquei chocada, então 5 estrelas. Vem uma outra pessoa. As vítimas são sempre mulheres. E na vida real é diferente? Vocês queriam que ele transformasse os homens em vítimas de mulheres? Isso agrega como na discussão de feminicídio? Gente, juro. O cérebro, usem. Ele não está fazendo isso tipo Game of Thrones da vida. É terror. Sabe o que eu acho engraçado? Que a galera tá reclamando. Ah, as vítimas são só mulheres. Só que se ele colocasse só vítimas homens, ou desse um foco maior pros homens, ele ia ser linchado do mesmo jeito. E as pessoas iam criticar e falar que os homens não sofrem tanto quanto as mulheres na vida real, que a taxa de abusos sexuais é muito maior para as mulheres do que para homens, vitimizando o homem sem necessidade. Gente, uma coisa que a internet ensina pra gente é que, assim, não importa o que você faça, as pessoas vão te criticar e vão te achar algum motivo pra reclamar de alguma coisa que seja. Eu não sei qual é o intuito do autor com todas essas cenas, eu não sei também quantas são as cenas. Eu vi um vídeo dele, vou deixar aqui pra vocês verem. Em relação a True Crime, por exemplo, eu não assisto tanto, ou seja, o que me interessa mesmo é a violência, os temas de violência na ficção, e aí sim, Round Six, os filmes do Tarantino e etc. Eu concordo com você, ou seja, todos nós temos eu tenho a impressão de que a ficção em geral, mas especialmente a literatura, nos coloca diante de situações e vivências e sensações que eu espero que a gente não tenha na vida real. Não é uma pessoa maluca. Isso nos leva à questão de que, da mesma forma como ele não domina um assunto que o personagem dele domina, e com a ajuda, né, profissional, ele consegue fazer o personagem dele dominar aquele assunto, não precisa ser um homem misógino para fazer um personagem misógino. Ele não precisa ser um psicopata para criar um personagem psicopata. O que eu vi num alto assim, eu acho que o intuito dele é de fato horrorizar as pessoas. A gente cai na questão daquela pessoa que comentou que ele poderia trabalhar mais o enredo e outras coisas do livro. Eu não tenho como opinar sobre isso, mas eu não tô na cabeça do autor pra saber. Nos últimos vídeos a gente também conversou sobre como que alguns livros são escritos para algoritmos, né? Como que alguns atores tentam agradar a certo público. O que me assusta é que eu imagino ele, anos e anos atrás, começou a publicar livros, né, de suspense e tal, tendo uma liberdade um pouco maior quando o assunto livro não era tão em alta na internet e escrevendo algo que ele achava interessante, fazendo algumas pesquisas e tal. Isso não vale só pro Rafael Montes, tá? Tô falando de autores num geral. As pessoas escrevendo de uma forma, trabalhando a imaginação delas ali, a escrita delas, a criatividade delas. E agora elas vão ter que se policiar mais, porque pode acontecer de um dia você acordar e estarem te chamando de misógino no Twitter. Como eu disse, eu não tenho uma opinião formada sobre as obras do Rafael Montes. Minhas considerações. Eu não acho que precisa de tanta cena de sexo em livro nenhum, principalmente de cenas de abuso, sejam elas detalhadas ou não. Mas eu nunca li o livro dele, então não sei se realmente tem essa quantidade absurda e grande, igual o pessoal tá falando aí. Meu segundo ponto é muito estranho não conseguirem separar autor da obra e obra da realidade. Mas esse foi o vídeo de hoje. O que você acha disso? Você já leu livros do Rafael Montes? Se você é fã dele ou você discorda de tudo que está sendo falado, você concorda com alguns pontos, tipo eu, e discorda de outros. Acho que tudo dentro do limite do respeito, sem ofensa, sem ofender ninguém. A gente tá aberto, sim. Acho que a gente pode e deve debater e comentar na internet. Se você não é inscrito aqui, já se inscreve aí, que ultimamente eu tenho me esforçado bastante para trazer tudo do mundinho literário e da cultura pop para vocês aqui todos os dias, pra gente se manter informado aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.